Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Bom dia, estamos no ar com o programa Opinião Agora, ao vivo, pela rede Opinião de TV, no canal 40 UHF. E você que nos assiste nesse momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais e também das nossas linhas de telefone. O nosso MSN é Opinião Agora 40uhf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal é o www.p1noticias.com, o qual ainda está em fase de teste, em fase de adequação àquilo que você precisa. Então você pode participar conosco, acessar o nosso portal, deixar lá a sua opinião e a sua sugestão para que possamos fazer esse portal de acordo com a sua necessidade e também com a necessidade do nosso município. O nosso telefone é o 3302-0271. 3302-0271. E você que nos assiste nas cidades vizinhas, através das redes sociais, da internet ou até mesmo onde o canal da Rede Opinião chega, o seu município for de área diferente, você tem que colocar antes o código 19-3302-0271. Nós vamos já à nossa página dos nossos jornais, dos jornais da nossa cidade, começando com o jornal Gazeta de Piracicaba. Este jornal é de domingo e que traz aqui como título sobre a Sapucaia. Sapucaia inicia a folia em Piracicaba. A banda da Sapucaia, que já é uma banda tradicional, abriu o Carnaval 2013, aí com os foliões participando, e foi uma festa muito bonita, uma festa alegre e divertida. E o 15 que enfrentou o Palmeiras ontem, às 19h30 no Barão, e aí teve um empate de 3-3. Para mim foi bom esse empate porque eu sou palmeirense e sou quinzista, então eu torci para os dois times. É claro que o time do coração é o 15 de novembro de Piracicaba e o Palmeiras de nascimento. Então, como foi 3-3, eu acabei saindo bem aí nesse jogo. E o Jornal de Piracicaba, que traz como matéria principal, que foi ontem, que o 15 enfrentaria o Palmeiras no Barão. E também, entre outras, falou da Sapucaia e também falou do grupo de carnavalesco Unidos da Zona Oeste, que homenageará a nossa saudosa cantora Elis Regina. Elis Regina, que fez um sucesso muito grande e que deixou saudades para nós. Falando em tempo e temperatura, o tempo está fechado e chuvoso. As chuvas tomam conta da cidade de Piracicaba. Está aí imagens ao vivo que estão sendo enviadas direto da nossa redação. Estamos avistando Piracicaba através da Rede Opinião. Você vê aí a nossa maravilhosa cidade, a Piracicaba que eu e você amamos tanto. O tempo está bastante fechado, está chuvoso. Desde ontem chove em Piracicaba, aí em algumas vezes nós temos aí alguns momentos onde a chuva para, mas a previsão é de que esta chuva continue, inclusive com possíveis trovoadas na parte da tarde e também no período da noite. Hoje a temperatura máxima fica nos 24 graus e a mínima nos 20 graus. A umidade relativa do ar para 98% a mais e 86% a menos. Está aí, portanto, as imagens colhidas direto aqui do prédio JK, onde fica instalada a Rede Opinião de TV, os estúdios da Rede Opinião de TV, as imagens da nossa cidade. Continuamos participando também das duas campanhas, Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, e também da campanha de doação de sangue. Você também que nos assiste, participe conosco. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos. Em seguida, eu vou ter aqui a honra de entrevistar. Quando eu falo entrevistar, a Rede Opinião, o nosso programa Opinião Agora, é um programa voltado ao telejornalismo, e quando esse quadro de entrevistas, eu costumo falar que é um bate-papo. Então você vai conhecer um pouco mais hoje de uma pessoa importante na cidade de Piracicaba, uma personalidade, empresário, autoridade, e que com o seu jeito simples de ser, administra e preside uma das maiores entidades
uma das mais representativas entidades da cidade, do estado de São Paulo e, por que não dizer, a nível nacional também, que é a CIP. Eu converso na volta com o empresário do ramo de imóveis, Ângelo Frias Neto. Daqui a pouquinho, não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. E já estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo pela Rede TV, pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Lembrando que, por estarmos ao vivo, você que nos assiste nesse momento, você que presencia as nossas entrevistas, presencia as nossas matérias, você pode participar da Rede Opinião de TV e do programa Opinião Agora pelos nossos endereços. O nosso MSN, opiniãoagora40hf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail, opiniãoagora@pu-noticias.com. Nosso Face, a página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. E o nosso portal de notícias, www.pu-noticias.com. A nossa linha direta é o 3302-0271. Você pode participar, ligar, a sua pergunta será feita à nossa produção e a produção nos encaminhará para que nós possamos fazer o nosso entrevistado de hoje. E eu recebo aqui nos estúdios da Rede Opinião de TV, Ângelo Frias Neto, formado em Engenharia de Produção, empresário, diretor-presidente da Frias Neto Consultoria de Imóveis e, diga-se de passagem, hoje uma das maiores empresas no setor de imóveis em Piracicaba e também no interior do estado de São Paulo. É também diretor do Secov, Sindicato da Habitação. O Secov é a entidade mais ativa dentro do setor imobiliário no Brasil. Desde 2007, Ângelo Frias Neto participa da diretoria da CIP. Foi vice-presidente da entidade e em 2012, julho de 2012, assumiu a presidência. Inclusive, aí, antes do Ângelo, quem era o presidente era o Jorge Aversa Júnior, o qual quero mandar um grande abraço, registrar aqui o meu abraço ao empresário Jorge Aversa Júnior e também já estender o convite para vir até aqui falar um pouquinho do seu trabalho que fez na CIP, que conduziu com uma grande maestria e que hoje passa a batuta para o Ângelo Frias Neto. O Ângelo, ele preside a CIP. A CIP é uma das entidades representativas mais atuantes do estado de São Paulo, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a qual nós temos orgulho de ser piracicabano e hoje aí apreciar os brilhantes trabalhos que a CIP faz e que hoje você vai saber um pouquinho mais com o nosso presidente. Presidente, primeiramente, bom dia, muito obrigado por estar conosco, aceitar o convite e, enfim, fazer esse bate-papo aqui com o Marcelo Oliveira no Opinião Agora. Bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã aqui, começando uma semana de muito trabalho aí, antecedendo o Carnaval, né? A semana ficou um pouquinho mais curta, mas tem muita coisa para fazer, mas é uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado, presidente. E nós citamos aqui resumidamente os trabalhos que o senhor hoje faz dentro da cidade e também a nível estadual. Mas, presidente Ângelo, ser diretor-presidente da Frias Neto Consultoria de Imóveis, ser diretor do Secov e ser presidente da CIP, como é que faz para conciliar tudo? Porque tem que estar em Piracicaba, tem que estar em São Paulo e em todos os lugares. Como é que faz? Sim, olha, atividade, a gente tem que aprender a dividir o tempo, né, e ser mais seletivo nas coisas e distribuir. Felizmente, estamos muito bem assessorados na CIP, né, com um corpo de colaboradores ali bastante bem formados, já tradicional, pessoas que conhecem muito já o métier e colaboram, os funcionários colaboram com muita capacidade. E uma diretoria também, a diretoria da entidade voluntária, que muito também participativa e muito capacitada, né? Pessoas de destaque, cada um em sua atividade e que também contribuem bastante aí com a direção da entidade. E na minha empresa, né, a gente tem um corpo lá de 3 diretores bastante ativos lá, que também me auxiliam muito na gestão da empresa.
E se falando em corpo de colaboradores, realmente, presidente, eu quero parabenizar a CIP, porque os presidentes, o cargo de presidente é um cargo de passagem, mas cada vez que entra um presidente ou sai outro, o corpo de colaboradores sempre extremamente profissionais, sempre atentos, atenciosos, e eu quero agradecer a sua secretária, agradecer também ao Bruno, seu assessor de comunicação, que quando nós falamos com o Bruno, prontamente o Bruno fez o contato com o presidente e preparou a pauta da entrevista para nós com muito profissionalismo, com muito carinho e atenção que nos foi dada, que dispensa palavras de elogios à sua equipe. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Por isso que é bom estar perto da entidade, estar na entidade, né, desde 1997 que eu tenho participado lá, porque a convivência na entidade a gente dedica, né, o trabalho é voluntário, como disse, mas a gente sempre aprende, e aprende muito com as pessoas lá. E esse aprendizado a gente leva para o resto da vida, né? Sai da CIP, deixa a presidente da CIP, assume a presença de outros órgãos, mas o aprendizado permanece. Permanece, eu acho que é um exercício aí de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bem. Presidente, a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui, daqui a pouco também estarão chegando as perguntas dos internautas, que todos os programas nossos, eu quero agradecer os internautas, eles participam não só pelo Facebook, como pelo nosso MSN e também por telefone. Mas esta pergunta é da nossa produção e que hoje muitos telespectadores ouvem falar, os munícipes da nossa cidade, ouvem dizer assim, a CIP, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Mas para o telespectador que ainda não tem conhecimento, o que é a CIP e qual o papel principal da CIP hoje dentro do nosso município? A CIP é uma entidade que esse ano completa 80 anos, né? Então ela foi fundada em 1933 por empresários da cidade, da área do comércio, da indústria e na época também agrícola, né? Agora é a área de serviços que também tem desenvolvido bastante dentro da entidade, dentro da nossa cidade e do país. A entidade foi criada e continua até hoje no intuito de desenvolver ações que venham colaborar e auxiliar esses empresários no desenvolvimento dos seus negócios, procurar desenvolver ações que venham colaborar com o desenvolvimento da cidade, da comunidade onde estamos inseridos, né? E sempre trabalhando numa parceria com o poder público constituído, independente de partido político. O poder público hoje que a gente pode colocar como o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças de segurança, né? Polícia militar, civil, guarda municipal, e a entidade procura estar colaborando, vendo o que é importante, tentando traduzir um pouco os anseios aí dos associados junto ao poder público, como forma que isso auxilie o desenvolvimento da nossa cidade. O senhor citou aí sobre essas parcerias com o poder público, com a Polícia Militar e com outras empresas. O que eu admiro muito na CIP é ser uma entidade que ela é apartidária e que ela desempenha o seu trabalho em prol de toda a cidade. E, inclusive, nós passamos aqui algumas imagens quando, então, da inauguração da base de patrulhamento aéreo do Águia, da Polícia Militar. Sim. E o senhor esteve presente lá, inclusive prestigiando, e a CIP teve um papel importante também na construção dessa base, na vinda desta aeronave. Inclusive eu teci elogios, o senhor estava como sempre elegantemente, né, participando lá, o que eu admiro muito, a sua elegância. E dentro desse assunto do policiamento aéreo, qual foi o papel principal da CIP, inclusive para que essa base se instalasse em Piracicaba, presidente? Tá, então, por ocasião da vinda da base na cidade, havia necessidade de um local para ficar, de um galpão lá no hangar, né, no aeroporto, e a entidade que participa do FUNSEG, né, é uma das participantes do FUNSEG, juntamente com o CIMESP e com a Copacana e com o CIESP, procurou aí fazer gestões para custear esse local aí para a instalação da base do Águia na cidade de Piracicaba. Que até então era alugado. Era alugado, então precisava arrumar um local
e o FUNSEG pagou durante esse período todo essas instalações aí para poder viabilizar a vinda do Águia aqui na cidade. Até a instalação, né, definitiva aí que o governo do estado fez, que é até criando essa escola de pilotos aqui, transferindo a escola de pilotos do aeroporto de Marte para Piracicaba, aí, que também vai ser muito bom para a nossa cidade. Muito bem, e ainda para quem não sabe o que é o FUNSEG é uma entidade e que ela soma demais entidades para poder também fazer um trabalho. Eu gostaria que o senhor explicasse resumidamente o papel do FUNSEG. O FUNSEG começou com uma associação aí da iniciativa aí, da CIP, juntamente com o CIMESP, o CIESP e que é a Coplacana, como procurando levantar recursos junto às empresas, os empresários, para auxiliar as forças de segurança aqui da cidade, né? Polícia Militar, Civil, Guarda Civil, Bombeiros, né? Às vezes coisas principalmente emergenciais que dentro da burocracia do poder público às vezes pode demorar e uma entidade particular aí tem mais velocidade em às vezes atender alguma necessidade urgente. Muito bem. Presidente, falando ainda da nossa entidade, da CIP, uma entidade que nos traz muito orgulho para o nosso município, nós sabemos que a CIP ela tem várias frentes de trabalho dentro da cidade. Vamos falar um pouquinho dessas frentes de trabalho. A entidade, ela veio muito tempo tendo essa parte de consultoria, assessoria ao crédito, né? Orientando os empresários como na concessão de crédito e orientando para que tenham uma venda sadia, que tenham uma continuidade do seu negócio, fazendo vendas que não deem problemas, né? Minimizando a possibilidade do problema. Hoje, além do crédito, e há algum tempo já a gente tem convênios médicos, odontológicos, funerário disponibilizado aos associados, né, com condições especiais. Temos a certificação digital para os associados, com preço diferenciado. Temos a escola de negócios, que congrega toda a parte de formação, seja dos associados, dos colaboradores dos associados e também da população, também aberta à população, que é um convênio entre a Associação Comercial, mais a Unimep e a ESPM de São Paulo, proporcionando cursos, tanto cursos, desde cursos mais simples, por exemplo, de vitrinismo, de coisas mais básicas como fazer análise de crédito, tal, até e outros cursos de curta duração, como liderança competitiva, gestão de mídias sociais e outras coisas, até cursos de pós-graduação, né, como nós temos aí com a Unimep, em gestão de marketing e gestão de negócios com a SPM. Então, estamos sempre desenvolvendo outros cursos, sempre de acordo com a necessidade que a gente entende que os associados e a população precisam, como forma de capacitar os associados, capacitar os colaboradores e mesmo a comunidade, e nossa cidade ser mais ainda competitiva, mais ainda atuante dentro do setor empresarial. Muito bem. Destacando ainda alguns projetos importantes da CIP, que a CIP já participou, e nós citamos inclusive alguns, entre eles os Luzes da Cidade, o Projeto Cidade Limpa e outros que a CIP já participou. O que tem preparado para 2013, agora dentro dessa área de projetos? Tá. Dentro da área de projetos, existe então essa ideia da continuidade de revigoração das áreas comerciais da cidade, né? Sim. Como foi nessa feito, revigoração entra aquele projeto dos fios também, que hoje tem uma quantidade grande de fios na Rua Governador, ou não? Esse projeto de fiação, sim, é um pouco mais delicado. Nós temos dificuldade com a concessionária local, a CPFL, né? E eles têm uma política um pouco não muito favorável a esse tipo de ação que é comum nos países do primeiro mundo.
Mas existe essa tratativa. Mas o que tem de mais concreto, da mesma forma que foi feito esse trabalho na Rua Governador, estender para demais corredores comerciais da cidade. Então, outros corredores comerciais que a gente tem estudando junto com o poder público para também aplicar essa remodelação para ficar melhor para o público, para as pessoas da cidade, um lugar mais agradável, melhor de visitar. Nós temos uma pergunta aqui de um internauta, quero desde já agradecer aos internautas pelas perguntas que estão começando a ser enviadas para a nossa produção e para o nosso entrevistado desta manhã, o qual eu tenho aqui a honra de conversar com o Ângelo Frias Neto, presidente da CIP e empresário do ramo de imóveis, de consultoria de imóveis. Nós temos uma pergunta aqui, presidente, ela vem do Rony Martins e ele pergunta o seguinte: por que a CIP, dentro dos projetos que ela participa em Piracicaba, não adota o sistema de fechamento da Rua Governador Pedro de Toledo, principalmente aos sábados, na época do pagamento, quando o trânsito fica sem condições? Ele colocou aqui, o trânsito fica incondicionalmente sem acesso, mas o senhor vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para os comerciais, rapidinho, a gente já volta já, não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento, continue participando conosco, enviando suas perguntas através dos nossos endereços nas redes sociais. Nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal de notícias é o www.p1noticias.com. Nosso telefone, você participa pelo 3302-0271. A sua pergunta vai ser passada pela nossa produção e será enviada aqui para os nossos estúdios para nós estarmos fazendo a pergunta ao nosso entrevistado. Hoje eu tenho a honra de receber o presidente da CIP, Ângelo Frias Neto, e também empresário do ramo de consultoria de imóveis, presidente da consultoria Frias Neto de Imóveis, uma das maiores e mais atuantes empresas no ramo de imóveis em Piracicaba e também na região. Bom, nós recebemos uma pergunta aqui, logo quando nós estávamos finalizando o segundo bloco, eu vou repetir a pergunta para o presidente, que diz assim: porque a CIP, dentro dos projetos que realiza junto ao município de Piracicaba, não estuda a possibilidade do fechamento da Rua Governador Pedro de Toledo nos dias especiais, que são aos sábados e nos dias de pagamento, para que a população possa trafegar com maior tranquilidade, uma vez que o movimento de veículos é muito grande, inclusive ali possibilitando algum acidente com a população. Então, presidente, está feita a pergunta. Através de pesquisas que fizemos no Brasil e em várias cidades do mundo, o que notamos é o seguinte: essa política de fechamento das ruas, que estava muito em moda na década de 70 e 80, ele foi revista na maioria das cidades, não só no Brasil, mas mesmo no mundo, e hoje está se voltando a utilizar o acesso de veículos, o acesso controlado de veículos com velocidade moderada, é o que tem se utilizado mais, porque não foi produtivo, não foi benéfico no médio e longo prazo o fechamento, porque acaba juntando, fica uma terra assim que ninguém passa, fica muito deserta e cria problemas. Então a gente entendeu que isso é uma tendência de não se fazer mais isso no mundo todo e permitir o acesso do veículo de forma controlada. Muito bem.
Presidente, nós temos aqui uma pergunta também que é da nossa produção, que inclusive está na pauta. A CIP, ela é certificada já com ISO 9001. Isso. Qual a importância hoje desse certificado para uma entidade de grande nome como é a CIP em Piracicaba e em todo o estado de São Paulo? Certo. A entidade hoje foi, dentro das associações comerciais, a primeira a receber a certificação ISO 9000, e a importância é para tornar os processos mais organizados ainda e bastante com parâmetros bem definidos, e a gente ter um controle melhor do processo e sempre de um padrão de atendimento, garantir um padrão de trabalho e atendimento ao público. Além da CIP, o senhor tem conhecimento de mais alguma entidade que dentro da Associação Comercial de outras cidades que também é certificado? Eu não saberia citar agora, mas hoje já existe, porque a CIP foi certificada em 2008, né? Então, hoje já existem outras, mas foi a primeira entidade a receber essa certificação. Ok. Outra pergunta da pauta de hoje, referente ao comércio da cidade, qual a avaliação do senhor sobre o desempenho da CIP? No comércio da cidade. Isso, referente ao comércio da cidade, ao comércio em geral, qual é a avaliação do senhor agora como presidente sobre o desempenho da entidade no comércio em geral? Quando nós falamos de comércio, nós nos referimos aos pontos comerciais que existem, tanto na área central como na rua, aliás, como na Vila Resende, na Rua Barbosa, Rua do Rosário e também lá na Dois Córregos, que é lá na região do Morumbi. Certo. Hoje tudo se torna, tudo pertence à associação, corredores comerciais. Aliás, presidente, até eu gostaria de pedir ao senhor a gentileza de explicar como funcionam esses corredores comerciais também em relação à entidade. Tá. Veja bem, a filiação à entidade é livre para todas as empresas da cidade, né? Então, as empresas, sejam elas de comércio, indústria e serviços, podem ser filiadas à entidade, e a entidade procura trabalhar no sentido de capacitar melhor os seus associados e levar serviços para que eles possam desenvolver melhor o seu trabalho, cada um o seu trabalho. Então, todas as empresas são associadas, a associação não pode ter preferência de uma ou de outra. O que existe, a gente tem grande concentração de comércio na Governador, hoje em outros corredores comerciais, como a Rui Barbosa, Avenida Dois Córregos, Rua do Rosário, Avenida São Paulo, Santa Terezinha, né? Vila Sônia, até, me desculpe se esqueci alguma, mas tem aumentado muito. A gente nota bastante. O comércio da cidade assim, pujante, crescendo e oferecendo cada vez mais para o cidadão piracicabano, né? Então, hoje, praticamente, você tem tudo o que precisa no comércio da cidade de Piracicaba. A entidade, ela procura trabalhar no sentido, como, por exemplo, nós tivemos agora no final do ano, por acho que o quarto, quinto ano que a gente participa da Operação Papai Noel, onde a gente reúne todas as secretarias da Prefeitura, que é a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria do Emprego e Renda e de Ação Social, depois as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, preparando aí com ações preventivas para a cidade, para auxiliar no final do ano, né, quando tem grande movimento em todas essas regiões comerciais, preventivo, principalmente segurança, limpeza, os trabalhos da Companhia de Energia Elétrica, CPFL e SEMAI, para não atrapalhar, vamos dizer, nesse momento, o comércio, que é o momento mais importante. Nós temos feito gestão, então temos feito essa política sempre aos finais de ano, junto a esses órgãos públicos, né? Além disso, que a gente faz gestão junto ao poder público para que as áreas comerciais também sempre recebam uma vigilância, tenham também um processo de limpeza adequado. O problema, às vezes, de um vendedor ambulante ou vendedor que não pode, né, que não tem inscrição correta, que não tem autorização do poder público, está lá presente. Então, a gente
trabalha nesse sentido de prevenção e tal. Na parte daí nós temos na parte da formação dos associados, que eu já citei, né? Agora a gente tinha o departamento de cursos, criamos a escola de negócios, que devemos desenvolver e implementar bastante nesse ano aqui de 2013. Então é um dos nossos trabalhos fortes, focos de trabalho, e que visa exatamente capacitar esse associado, capacitar esse comerciante e seus funcionários para ter uma atuação cada vez mais qualificada, mais profissional, melhor. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui que está sendo feita pelo Felipe Santiago, e ele pergunta o seguinte: como a CIP está sobrevivendo agora sem o Sérgio Furtuoso, uma vez que o Sérgio era o braço direito da entidade e hoje está na Secretaria de Trabalho e Renda? Eu quero aproveitar, presidente, mandar um abraço ao Serginho Furtuoso, né? E também parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Fez na CIP e agora também na Secretaria de Trabalho e Renda. Sem dúvida. O Sérgio é uma pessoa brilhante, que eu admiro muito. Tive o prazer de conviver durante todos esses anos na associação comercial que eu participava da diretoria com ele. Uma pessoa que a gente sempre aprende, sempre vê, uma pessoa simples, que está sempre entrosada com tudo o que acontece, se relaciona com todo mundo com muita facilidade, e uma pessoa de fácil trato e, ao mesmo tempo, uma pessoa que sempre procura se capacitar, se desenvolver e melhorar, sempre em busca de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então a gente nota que ele sempre está buscando um curso novo, buscando fazer alguma coisa, ele sempre vem com uma ideia nova e tem uma gestão muito bacana na entidade. Ele participou por 10 anos aí como funcionário da entidade. Antes participava também da diretoria, mas é uma pessoa aí que deixa saudades aí do trabalho, mas ainda ele nos ajuda, ainda a gente conversa e bate um papo. Felizmente, nós tivemos aí, ele conversou comigo um pouco antes, quando o prefeito fez o convite, no final do ano, nas vésperas do Natal, né? E nós lembramos daí do Washington, uma pessoa assim que eu também gosto bastante, muita experiência, né? O Washington é um profissional formado em economia, participa já há 11 anos da diretoria da entidade, né? Foi presidente do IPLAP, assessor também da Secretaria de Governo aí durante esse último ano. Eu vou interferir um minutinho na sua fala. Eu tive o prazer de trabalhar com o Washington, né, quando ele foi assessor da Secretaria de Governo, quando nós, presidindo a Comissão de Eventos Cívicos, e o Washington Marciano também auxiliava e, diga-se de passagem, nos deu um auxílio muito grande. 7 de setembro do ano passado, boa parte do sucesso eu devo ao Washington, que nos ajudou muito. Então eu quero registrar aqui esse empenho dele, esse desempenho, e também deixar um grande abraço ao Washington. E agora também na CIP também vai fazer. E o Washington, ele já participou de diversas comissões dentro da entidade, já conhecia a entidade, né? Ele tem uma vivência muito grande na parte de formação de cursos, sendo consultor, instrutor, né? Ele passou por grandes empresas aí da cidade, passou pela Versa, passou pela Frias Neto, pela Gazeta e outras empresas. E com certeza ele vai fazer um bom trabalho. A gente entende, claro, cada pessoa tem sua característica, cada pessoa é diferente de outra, tem uma formação, uma visão diferente, mas também ele tem suas capacidades, sua forma de agir diferente, mas que também deve trazer um ótimo resultado para nós. É uma pessoa que a gente convive e acredito muito na capacidade dele aí. Aí tem que até agradecer aí o Godoy, né? A gente pediu para o Godoy, libera o Washington ali para a gente, porque o prefeito está pedindo para o Sérgio lá. Mas foi uma negociação muito bem feita, não tenho a menor dúvida, foi uma liberação muito bem
Bem feito. E acreditamos que vão estar em ótimas mãos. Claro que o Serginho já tinha muito mais vivência, já estava em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, né? E com detalhe, né? Sempre trabalhou por trás dos bastidores, né? O Serginho nunca gostou da gente dizer que ele fazia ou que ele ajudava, nunca, né? Até para uma entrevista com o Serginho foi difícil. Ele só veio dar entrevista quando ele foi secretário. E mesmo assim tivemos que, Serginho, agora você precisa ir, Serginho. Você é o secretário. Aí ele veio, mas ele sempre trabalhou por trás dos bastidores. Não, uma pessoa muito discreta e uma pessoa assim muito humilde, mas com muita capacidade. E desejo para ele muito sucesso na secretaria e com certeza vai conseguir desenvolver um ótimo trabalho para a nossa cidade. Ele gosta de trabalhar para a cidade, para a comunidade, e ele gostou de trabalhar para a entidade durante todos esses anos, porque ele sente aí o trabalho e vê a possibilidade através da entidade de trabalhar para a nossa cidade. E agora, diretamente no poder público, vai estar mais diretamente ainda envolvido com o trabalho para o desenvolvimento de nossa cidade. Muito bem, nós temos uma pergunta aqui do Gabriel Ferrucci, que inclusive ele é morador do centro, e ele pergunta o seguinte: qual a expectativa do presidente da CIP e empresário sobre a nova administração do meu xará Gabriel Ferrato? Gabriel Ferrucci, Gabriel Ferrato é quase igual. Sim, quase, muito próximo aí. Então ele faz essa pergunta. Bom, a expectativa, eu como cidadão e como presidente da entidade, nós sempre procuramos trabalhar, ou torcemos muito, primeiro, como cidadão, torcemos muito para o sucesso da administração pública, né? Cada pessoa pode ter, nas várias sucessões que hajam, até opiniões políticas diferentes como cidadão, mas eu entendo que sempre é importantíssimo a gente trabalhar para que o poder público eleito democraticamente, né, tenha sucesso, que é bom para todo mundo, né? Para a cidade não é bom que não vá bem. E o Gabriel, a gente vê que é uma pessoa com muito conhecimento dentro do setor público, que ele trabalha já com o Barjas, o ex-prefeito Barjas, durante toda essa vida dele nas áreas públicas, dentro do governo do Estado, dentro do governo federal, né, no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eles estiveram juntos, sempre juntos, então ele conhece bem. Apesar do Gabriel ser menos político, né, ele trabalha mais internamente, mais no bastidor, mas é uma pessoa muito capacitada, com muita vivência e acredito que certamente fará um bom governo para a nossa cidade aí, de continuar nesse vetor aí de desenvolvimento e aperfeiçoamento, aprimoramento aí do que fez. Muita coisa, veja, nesses últimos 8 anos foram feitas muitas coisas e algumas delas, ou muitas delas, precisam agora se ajustar, se arrumar. Então, que a gente, uma cidade, tamanho da cidade de Piracicaba, né? Com tudo isso que você tem para administrar, né? Uma cidade próxima de 400 mil habitantes. Que aliás, eu até penso, presidente, se o senhor me permite, que próximo de 400 mil, acho que já faz tempo que foi próximo, já deve ter passado de 500 mil de habitantes. Vamos ver o próximo censo agora, né? Vamos ver. Mas a gente vê como que deve ser difícil, como tem problemas, como é complicado. Por melhor que a gente seja intenção de fazer, a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Sempre tem coisas para melhorar, graças a Deus. Todo dia a gente pode fazer alguma coisa melhor. Eu vejo isso na minha empresa, né? E que, como eu oriento também os colaboradores, olha, nós estamos aqui, cada um acho que tem o dever de procurar se aperfeiçoar todo dia, melhorar tal, e a gente procurando cuidar, fazer atenção, sempre não conseguimos ser absolutamente perfeitos, porque nós somos seres humanos, né? E eu acho que perfeito é só Deus. Só Deus. A gente caminha para um desenvolvimento, para um aperfeiçoamento pessoal, né, e profissional. Não somos perfeitos. E da mesma forma, a administração pública, né, principalmente a prefeitura aqui da cidade de Piracicaba, que deve ser muito mais complexo que uma empresa privada e de um tamanho limitado, né? Então, deve ter dificuldades enormes a serem transpostas, né?
mas tem sempre muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, e as coisas são dinâmicas e, como eu falo, né, graças a Deus que tem sempre coisa para fazer. Isso eu falo referente à minha empresa e à entidade, né, que eu presido, porque daí tem motivo da gente estar aqui, né? Se não tivesse nada a fazer, não precisa da gente. Então sempre tem coisa para fazer, para melhorar, para desenvolver, né? E eu acredito muito nisso. E isso é um desafio todo dia que você acorda, você fala, tem mais coisa, mas posso realizar, posso melhorar, posso fazer isso, dessa satisfação de acordar todo dia. E tem tanta coisa para fazer, tantos problemas para resolver e trabalhos pela frente que até para nós marcarmos a vinda do senhor para cá foi difícil, né, presidente? Devido à agenda que é bastante cheia. Isso prova que realmente a CIP, tanto a CIP como a área imobiliária, tem aí um trabalho grande pela frente. Presidente, nós temos duas perguntas ainda dentro da área da CIP e temos uma dentro da área de imobiliário. A próxima pergunta é o seguinte, é uma colocação: penso que para o comércio local tornar-se mais competitivo, seria necessário investir mais em treinamento dos atendentes, gerentes e até proprietários de estabelecimentos comerciais, uma vez que existe uma demanda alta na questão do atendimento ao cliente. Abraço, Marcelo, seu xará, Marcelo Rosada. Esse é meu xará. Obrigado, Marcelo Rosada, pela sua participação. Está aí a colocação ao presidente. Tá. Esse é um ponto que a entidade sempre preocupou e vamos procurar investir e dar uma força maior ainda nesses próximos anos, que é um ponto que também na empresa que eu atuo, né, sempre procurei ter atenção, né, procurar desenvolver. É um fator importante de a gente conseguir profissionalizar os comerciantes e os seus colaboradores. Isso através da escola de negócios, que a gente vai dinamizar muito esse ano, né, e preparar cada vez mais, dando a oportunidade para as pessoas virem aprender, virem conhecer. Então, isso que nós procuramos incentivar o tempo todo, né? Tanto através de cursos gratuitos, cursos e palestras, como cursos também pagos, mas com uma condição diferenciada para o associado, né? Fizemos vários eventos no ano passado para os associados, tanto gratuitos quanto pagos e até com valores módicos. E também temos convênios dentro da Escola de Negócios com as entidades aí que são nossas parceiras, com a Unimep e com a SPM São Paulo, tanto também assessoria na área de marketing, na área de gestão, na área de contabilidade, assessoria junto à universidade para os empresários que procuram, tá? Então, em vários setores. Mas eu entendo isso, a preocupação do Marcelo Rosado, que isso é um ponto importante e temos que continuar trabalhando, procurando conscientizar nossos associados da importância de se profissionalizar e de se desenvolver cada vez mais. Isso só que garante o futuro, o crescimento da gente dentro de um mercado de competição, né? É diferente quando você tem um mercado de monopólio, que a gente tem em certos setores de energia elétrica, telefonia, essas coisas, que às vezes você tem uma dificuldade de trabalhar. Nós, dentro do comércio, dentro do setor empresarial, tem uma competição grande e temos que nos desenvolvermos e capacitar cada vez mais para sobreviver e poder crescer, continuar atendendo. Então, Isso é uma ação que a entidade vai procurar desenvolver bastante nos próximos anos. A outra pergunta é da Arlete Prada, lá do bairro Jardim Caxambu, e ela pergunta o seguinte: no que se refere ao Shopping Piracicaba, as péssimas condições de acesso e também o tamanho que o shopping hoje se encontra, o que proporciona um difícil acesso às compras e também ao estacionamento. O que a CIP pode estar fazendo pelos usuários do Shopping Piracicaba? Antes do senhor responder, presidente, penso eu que o shopping é uma entidade privada, apenas as lojas que são associadas, né? A CIP tem como fazer alguma coisa dentro desse contexto, presidente? O que nós podemos fazer é conversar com a direção, né? Hoje o Shopping Piracicaba pertence à administração da BR Malls, né? Uma empresa de ação nacional no setor de shopping centers, que ela está promovendo lá um aumento do tamanho do shopping aqui, que vai aumentar próximo de 50% da área de lojas, o que vai ser muito benéfico para a população, né? Mas durante essa fase da construção, realmente
sofre dificuldade, o cliente vai sofrer dificuldade, eles têm procurado minimizar esse problema, mas infelizmente não dá para você, é aquele negócio que está praticamente trocando pneu com o carro andando, né? Sim. Porque o shopping não para de funcionar e ele crescendo 50% é um número bastante significativo de aumento de tamanho. Nós vamos procurar conversar com a direção do shopping, né, da empresa que administra. Nesse sentido, eu acho que é importante aí essa colocação. Sim. Mas, infelizmente, ele está passando aí por essa questão dos nossos... Infelizmente e felizmente. Quer dizer, felizmente porque está mostrando que a cidade está crescendo, está tendo necessidade de mais coisas e vamos ter um melhor shopping daqui a algum tempo. A hora que ficar pronto, né? É questão de paciência. Mas, infelizmente, passa por isso. Mas vamos levar, sim, essa dificuldade à população. Presidente, nós temos 5 minutos somente agora, que são os 5 minutos finais, mas tem uma pergunta aqui do Tiago Martins, da Vila Resende. E ele pergunta assim, ele manda um abraço, inclusive, ao senhor, para mim também, muito obrigado, viu, Tiago? Um grande abraço a você. E ele pergunta o seguinte, quando da entrega, agora no setor imobiliário, que é o setor ao qual o senhor faz parte e preside aí a Frias Neto Consultoria de Imóveis, quando da entrega das chaves, por que as imobiliárias não recebem as chaves? Fecha a conta para o aluguel não ficar contando e daí sim abre o prazo para atender as possíveis irregularidades, visto que existe uma vasta jurisprudência sobre esse tema. Abraço, Marcelo e Ângelo, é o Tiago Martins da Vila Resende. Tá. Eu estou entendendo que seria quando um imóvel é locado, isso. O inquilino vem devolver a chave ao término da locação ou depois do aviso que vai ser devolvida essa chave, né? Porque durante o prazo de vigência de contrato, normalmente, se for contrato residencial, esse prazo são 30 meses, o inquilino pode devolver as chaves, mas teria que pagar uma multa proporcional ao tempo restante do contrato. Na data do vencimento do contrato, até 30 dias depois, ele pode devolver sem comunicar, mas passado esse prazo, ele tem que, o aluguel continuar por prazo indeterminado, o inquilino tem que avisar com 30 dias de antecedência que vai devolver a chave. Mas vamos lá, ele devolvendo a chave, existe todo um processo de vistoria do imóvel, de verificar as condições do imóvel para finalizar essa locação. Por que isso? Porque você pega o imóvel em determinada condição e quando você devolve, a imobiliária ou o gestor dessa locação, ele tem que verificar a condição do imóvel para aceitá-lo. Infelizmente, aí é um pouco daquilo, né? Você, às vezes, os bons pagam pelos maus, né? Mas, porque é feito sempre uma vistoria inicial do imóvel e quando devolve, você tem que ver se está compatível com a vistoria, né? Se não foi quebrado, se não foi... tem algum problema, às vezes existem problemas de depredação, existem coisas até graves no imóvel. Então, você não pode aceitar o imóvel se ele não estiver dentro das condições que estavam pactuadas, porque a locação é um contrato entre as partes, o inquilino e o proprietário do imóvel, o locador e o locatário. Ele cede o imóvel e em troca da cessão do imóvel, o inquilino paga uma taxa mensal. Mas ele também, ao final do contrato, ele deve receber o imóvel em condições habitáveis, né? Salvo o desgaste natural do uso, mas deve receber em condições adequadas, condições tal qual estava o imóvel. Da mesma forma, você aluga um carro numa locadora, quando você vai devolver o veículo, ele verifica o estado do carro, se o carro não foi batido, se está faltando estepe e tal, você deve devolver o carro nas condições que pegou, né? Claro que se o pneu gastou porque você andou, mas você pagou para usar o carro. Quando devolve imóvel, por que precisa, não cessa o de correr os dias? Porque o imóvel não pode voltar para a locação enquanto ele não estiver em ordem, vamos dizer, um absurdo, vamos dizer, tirou a porta, está sem porta o imóvel, a pessoa devolveu sem porta ou alguma coisa importante do imóvel,
Quer dizer, como que você devolver essa porta? Você não vai poder alugar o imóvel enquanto isso daí não estiver recolocado, ou vamos dizer, uma bacia do vaso sanitário do banheiro. Você precisa repor isso daí para você poder voltar a alugar. Então, é uma questão de contrato, cumprir um contrato que você estabeleceu entre duas partes, o locador e o locatário, que deve devolver o imóvel em condições de uso, né? Até na lei da locação, né? Cita que o locatário deve cuidar do imóvel como se fosse seu, né? Então, quer dizer, a gente presume que o ser humano aí, ele não vai muitos que não fazem isso, né? Detonado. Então, infelizmente, em função disso que é feito isso. Muito bem. Presidente, nós estamos chegando ao final, eu tenho 2 comentários para fazer aqui, mas antes eu gostaria das despedidas do senhor e a mensagem do senhor para a nossa Piracicaba, agora na sua gestão frente à CIP. Mais uma vez, parabenizá-lo pelo trabalho. Nós acompanhamos o seu trabalho desde quando diretor da CIP e hoje presidente. E quando se diz presidente, tudo muda, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te iluminando e te dando toda essa direção que o senhor tem, essa tranquilidade, não só para presidir a CIP, como também para presidir a Frias Neto Consultoria de Imóveis. Essa tranquilidade é só exterior, viu? Não é. Eu sou muito ansioso e quero resolver as coisas, quero sempre fazer mais. Mas eu gostaria de agradecer aí, Marcelo Oliveira, pela oportunidade aqui de vir no seu programa, a Rede Opinião de TV. É uma satisfação estar aqui, aos telespectadores. Nós vemos aí um ano aqui de muitas expectativas, esse ano aqui de 2013, e acreditamos, pelo menos no setor imobiliário, o mês de janeiro foi excelente, e esperamos aí continuidade desse ano aqui, o desenvolvimento, o crescimento da cidade e do país, com certeza vai ser um ano muito bom aqui para nós aí. Claro, sempre tem obstáculos a serem transpostos, mas vai ser muito bom. E desejar uma ótima semana a todos aí. Muito bem. Presidente, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre nesta nova empreitada. Nós estamos chegando ao final do programa. Antes eu quero fazer 2 comentários aqui, que inclusive essas matérias chegaram. Ao presidente da Câmara, o Conésp reforça a desaprovação do reajuste na tarifa de ônibus. Realmente, o encontro que o presidente da Câmara de Vereadores teve com o presidente do Conésp no dia 1º de fevereiro, o Fânio Luiz Gomes, e o diretor do Conésp, que é o diretor do Conésp, o Francisco Pinto Filho, que é o nosso amigo Chiquinho. Nesse encontro, tanto o presidente do Conésp como o diretor do Conésp reforçaram ao nosso presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, quero mandar um grande abraço ao presidente João Manuel, que a entidade desaprova o reajuste de 15,4% nas tarifas do transporte coletivo, aplicado pela Prefeitura de Piracicaba no início deste ano, e que aguarda explicações da administração municipal. Realmente, inclusive eles reforçam que qualquer alteração na tarifa do transporte coletivo precisa ser melhor discutido com a população, inclusive com a maior transparência do comitê gestor, que tem a função de analisar a planilha de custo do sistema. Por aí já está errado. Nós sabemos recentemente que o prefeito Gabriel Ferrato pediu uma análise da planilha de custo do sistema lá para a UFSCar lá de São Carlos. Então, uma vez que essa planilha teria que ter sido discutida antes, então ela foi mandada para São Carlos. Nós aguardamos que o prefeito Gabriel Ferrato e o secretário de Transportes, que ainda não deu o ar da graça no nosso programa, estamos convidando ele desde que ele assumiu, ele ainda não deu o ar da graça, e nós estamos aguardando, porque, secretário, se eu, Marcelo Oliveira, que apresento opinião agora, aguardo uma posição do senhor no programa sobre esse aumento, que os munícipes piracicabanos alegam não estar correto, não ser correto, imagine a população de Piracicaba e os usuários do transporte coletivo. Outro comentário que eu quero fazer é sobre o processo para regularização de terrenos no Tatuapé, que será retomado. Moro lá, mas não tenho casa. A frase é de Denizete Silva, líder da associação que representa os moradores dos Jardins Tatuapé 1 e 2. Resume bem a situação incômoda enfrentada por quem vive em ambos os bairros. Mesmo o bairro recebendo um volume de investimento, ainda existe uma situação difícil na cidade de Piracicaba, onde algumas casas que situam hoje, elas se situam em áreas verdes, elas não fazem o recolhimento dos impostos, não têm os impostos, não pagam os impostos. Uma vez que o proprietário de um terreno particular, ele já paga o imposto.
Agora, nessa situação, uma vez que a pessoa está lá, está irregular, claro, porque não foi regularizado aquela área verde onde ela mora, o imposto não está sendo pago, então ela não pode dizer que ela tem uma propriedade, ela tem e não tem. Mas o vereador Pedro Kawai, está aqui a nota enviada para nós, ele conversou com o secretário Godoy, que é o presidente do IPLAP, e eles já estão aí marcando algumas reuniões para resolver esse impasse. E nós aguardamos que o secretário Walter Godoy dos Santos também venha ao nosso programa para falar sobre esse assunto. Até enquanto o secretário não vem, fica aqui essa situação. Mora lá, mas não tem moradia, até mesmo porque não recolhe os seus impostos, que é de direito. Nós ficamos por aqui mais uma vez. Obrigado à CIP, obrigado ao presidente Ângelo Frias Neto, obrigado a você, telespectador, que esteve conosco. Fizemos o programa ao vivo, como é feito todos os dias, das 11 ao meio-dia, e amanhã nós estaremos também, às 11 horas, ao vivo, fazendo um bate-papo com o vereador Gilmar Rota, o vereador que está aí no lugar do saudoso vereador Pira, que vai falar muita coisa aqui amanhã, inclusive dos seus projetos de governo. Um abraço e até amanhã, às 11 horas. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.